Nós estamos entrando no capítulo 10 de Provérbios. E o capítulo 10 é um provérbio escrito por Salomão. Nesse capítulo especificamente, ele vai escrever provérbios, de fato, vários deles, de maneira sem conexão uma com a outra. Então a gente vai ver vários provérbios pequenos, porém carregados de uma sabedoria da parte de Deus, para que possa também edificar a nossa vida. E esses provérbios certamente farão parte, a partir de hoje, da sua vida, do seu cotidiano, porque são provérbios instrutivos, carregados da sabedoria de Deus e que nos impulsionam para o sucesso. Quem anda com porco acaba comendo lavagem, disse pastor Marcos Neves, e é verdade, Marcos, você está corretíssimo. Camila Santiago, seja bem-vinda. Galinha que acompanha pato morre afogada. É verdade, disse também aí Ana Lu Paraísoninha, um beijo, você está certíssima, é isso mesmo. Galinha que acompanha pato acaba morrendo afogado. Quem mais? Fala aí, se você ainda conhece hoje. Quem anda com porco, farelo come, ou come farelo, isso mesmo. Coisa boa, né? Você pegou o sentido da coisa. Então, veja, nesses provérbios de Salomão, a partir do capítulo 10, nós temos aqui vários provérbios isolados e nós vamos falar individualmente sobre cada um deles. Cristina Monteiro disse que pé de galinha não mata pinto. Isso mesmo, isso é um provérbio. Bom, nós vamos para o primeiro provérbio, Provérbios capítulo 10, versículo de número 1. Diz assim, provérbios de Salomão. O primeiro dele diz assim: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Ponto. Esse é um provérbio de Salomão e ele se fecha aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer um exercício prático de interpretação bíblica, nós vamos fazer um ensino prático agora de devocional diário. Você lê isso na sua Bíblia. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Bom, o que significa? Qual é o fundo moral desse versículo? Quem pode me dizer aí? Ele fala sobre, só para te dar uma dica sobre sabedoria e insensatez, coisas que são opostas entre si. Quem pode me dizer um significado moral, um fundo moral, um conceito moral, né, de ensino nesse versículo? O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Débora ainda disse outro aí, diz que a pressa é inimiga da perfeição. É verdade, também é um bom ditado. Bom, são esses ditados que nós chamamos de provérbios, né? Ele pode ser chamado de provérbios, ditos, ditados, adágios. Todos são nomes que a gente pode dar, né, os provérbios. E Salomão escreve aqui uma coletânea de provérbios bem interessantes. A Lívia Estopato diz que é obediência. Sim, claro, é obediência, né? É isso que mostra. Mas ele fala sobre prática da palavra, o viver segundo o sistema do mundo. Veja, a gente precisa sempre associar, a Bíblia explica-se a ela mesma. A gente sabe que a sabedoria, de fato, é a prática consciente da palavra de Deus. Eu adquiro o conhecimento e quando eu a pratico, isso é sabedoria. Como você sabe disso, pastor? Porque Jesus disse, que ele diz que o sábio é aquele que ouve a palavra e a pratica. Eu não inventei isso, eu não criei isso, foi o Senhor Jesus que nos instruiu. Ele diz que o sábio são aqueles que ouvem a palavra e as pratica. Então a sabedoria é a prática da palavra. Veja, ele diz, o filho sábio alegra seu pai. Bom, nós sabemos que aqui, claro que nós podemos pegar um fundo natural e dizer que um filho que é sábio alegra o próprio pai, pai natural, mas ele está se referindo muito mais a Deus. Ele diz que a alegria de Deus é ver os seus filhos andando na prática da palavra. Veja que interessante, como você consegue pegar uma concepção completamente distinta e diferente, mas que seja realmente poderosa para te instruir. Ele diz, a alegria de Deus é ver um filho na prática da palavra. Eu me lembro quando Jesus ele chega no Jordão, ele vai ter com João Batista, e aí ele se ajoelha para ser batizado. João Batista diz assim, peraí, era eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim. E ele diz, não, por enquanto tem que ser assim, vamos fazer o que a palavra de Deus manda. Ele estava demonstrando ali submissão, reverência àquilo que a palavra de Deus
diz. Então, ele se submete. E depois de se submeter, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre ele. E então ouve-se uma voz do céu, a voz de Deus que dizia: eis aí meu filho amado, eu tenho um prazer nesse menino. Eu tenho prazer nesse rapaz. Veja, a alegria do pai é ver um filho praticando a palavra. A alegria de Deus é ver a gente andando segundo a prática da palavra. Isso é sabedoria. Agora, por que Deus se alegra tanto e nos vê andando segundo a prática da palavra? Porque Deus nos criou para aquilo, irmãos. Quando nós vivemos fora da palavra, nós estamos de fato vivendo fora, né, daquilo que nós somos criados para ser e fazer. Mas quando nós vivemos a palavra, quando nós estamos inseridos no contexto da palavra, quando nós estamos praticando a palavra, quando nós estamos na prática contínua, andando em sabedoria, nós estamos andando exatamente naquilo que nós somos criados para ser e fazer. Entendeu isso? Por isso, alegra-se o coração de Deus quando o filho anda na prática da palavra. Mas em compensação, a Bíblia diz que o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Bom, vamos ver se você pegou a ideia da coisa. Diz assim, que o filho sábio alegra o pai. E nós falamos que isso é alguém que vive na prática da palavra, de fato, traz alegria para Deus. Deus se alegra em ver os seus filhos vivendo exatamente para aquilo que ele os criou para ser e fazer. Agora eu te pergunto, o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Por essa perspectiva, qual é a sua interpretação para a segunda parte desse provérbio? O filho insensato é a tristeza da sua mãe. Veja, pensa um pouco, a Bíblia explica a ela mesma. Camila diz que o filho que anda em espírito alegra o pai. É isso mesmo. E o filho insensato entristece a sua mãe. O que seria dentro desse contexto? O apóstolo Paulo também deu esse conceito. Estou te dando uma dica aí para ficar mais fácil para você a interpretação e você possa entender com clareza. Ele está dizendo desobediência. Jesus também disse o que é insensatez. Jesus também disse. Ele disse, sábio é aquele que anda segundo a prática da palavra. Insensato é aquele que ouve e não pratica. Exatamente. Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode ser entristecido por nós quando nós não andamos segundo a prática da palavra de Deus. O nosso auxiliador, o nosso ajudador, ele se entristece quando nós saímos dos caminhos e andamos segundo o padrão do mundo. Então veja, aquele que pratica a palavra alegra o coração de Deus, aquele que anda fora entristece o Espírito Santo. Então, dentro dessa condição, a gente entende esse ditado ou esse provérbio de Salomão. Isso é maravilhoso, não é? Glória a Deus, isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Provérbios 10, versículo 2, que é outro provérbio, diz assim, os tesouros da impiedade de nada se aproveitam, mas a justiça livra da morte. É outro ditado, veja. Ele diz que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Veja, você andar impiamente, ele está falando sobre a mesma coisa, sobre prática da palavra, sobre andar no Espírito, sobre praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Então ele está dizendo o seguinte, veja que os tesouros da impiedade, por mais que você aparentemente esteja sendo beneficiado andando fora da palavra, isso não vai te levar a canto nenhum. Muitos acreditam que fazendo coisas distante da palavra, que isso vai trazer algum benefício. Pode ser que no primeiro momento, isso pareça algo que vai te beneficiar, mas ao decorrer do tempo, isso vai se revelar num processo de morte. Como é que eu me livro desse processo? Andando em justiça. O que é andar em justiça? É andar retamente, é andar segundo os propósitos de Deus, é andar segundo a palavra. Então ele está falando basicamente da mesma coisa. Se você se permitir ser moldado pelo mundo, ainda que você possa trazer, acumular para você riqueza, isso vai virar tristeza, angústia e agonia. Deixa eu dizer uma coisa para você, a riqueza do mundo, ela entristece, ela acrescenta dores infinitas, e talvez nem sempre será na mesma área. Veja, pessoas que acumulam para si e vivem para isso, acumular bens e riqueza, pode desencadear problemas em outras áreas da sua vida.
em outras áreas serem completamente afetadas. Mas o andar na justiça, mas o andar em retidão, ele de fato traz a justiça e te livra da morte, né? Veja, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça o livra da morte. Mas as riquezas do Espírito são eternas e perfeitas. Isso, a Bíblia diz que a bênção de Deus nos enriquece e jamais nos acrescenta dores. A bênção de Deus nos enriquece e jamais nos acrescenta dores. Agora lembre-se que a bênção de Deus, ela se revela por meio da prática da palavra. Apenas por meio da prática da palavra é que nós vamos tomar posse da bênção de Deus. É por isso que a gente sempre está falando aqui e repetindo, seja abençoado na prática da palavra. Você é abençoado, as bênçãos de Deus se revelam em você quando você vive segundo aquilo que a palavra de Deus diz, porque isso reflete e revela a sua própria natureza. Aquilo que a palavra de Deus diz reflete aquilo que você foi criado para ser e fazer. O que estiver fora da palavra é uma aberração, é uma mentira induzida, imposta a você por o rei da escravidão, que é Satanás. Então, fuja disso e fique firme, centrado sobre a palavra e desfrute as bênçãos infinitas do nosso Deus. Versículo 3 diz: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Eu quero abrir em outra versão para ficar mais clara para você essa interpretação. Ele diz, versículo 3, o seguinte: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Lembre-se que quando a Bíblia fala perversos aqui, ele está se referindo aos ímpios, aqueles que não têm Deus, aqueles que estão no mundo, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que estão mortos espiritualmente. A Bíblia diz que o Senhor não deixa o justo passar fome. Lembre-se sempre nessa interpretação desses provérbios que ele vai fazer sempre um contraponto. Na verdade, ele dá uma tese e uma antítese. Ele sempre vai confrontar verdades ou realidades. Ele diz, o Senhor não deixa o justo passar fome. Se existe um justo, o contrário do justo é o perverso, o ímpio. O justo é aquele que fez de Jesus Senhor da sua vida, nasceu de novo e tem uma natureza de justiça. O perverso é aquele que vive morto espiritualmente no mundo e ainda não alcançou a salvação em Cristo Jesus. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Quer dizer que nenhum perverso vai conquistar o que quer? Não, não é isso que eu disse. Mas o que ele conquista não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as suas próprias ações. Bom, existem princípios universais, existem princípios eternos que estão estabelecidos e aí servem para justos e injustos. Bom, deixa eu te dizer sobre esses princípios. São leis que operam para toda a humanidade. Inclusive, a gente pode pensar da seguinte maneira: a chuva não é uma lei da natureza? Sim ou não? A chuva não é uma lei física da natureza? Sim ou não? Quem pode me falar isso? Aleluia. A chuva não é uma lei da natureza, não é a manifestação física de uma lei da natureza? Sim ou não? Quem pode me dizer? Quem pode me responder isso? A Janaíne Queiroz. Janaíne, um grande abraço para você. Sim, ela disse sim, claro. A Camila também disse sim, claro. Pois bem, a chuva, como é um princípio da natureza, um princípio estabelecido, a Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. É porque esse princípio foi estabelecido de forma a servir à humanidade. Então, tanto justos quanto injustos, tanto crentes quanto não crentes, usufruem desse benefício. Agora, no que tange as coisas diretas e objetivas para com Deus, a Bíblia diz que o justo é amparado por Deus e de modo nenhum jamais terá fome. Mas o perverso, aquele que não tem Deus, Deus se recusa a satisfazer os seus desejos. Ele vai desfrutar daquilo que está como princípio no mundo. E um dos princípios é aquilo que você fizer, você colhe. Isso é uma lei da natureza. Isso é uma lei espiritual, o princípio da colheita. As pessoas estão no mundo e eles plantam, eles colhem também. Se eles plantarem coisas boas, colherão coisas boas. Se eles trabalharem, eles comerão do fruto do seu trabalho. Então, se eles se esforçarem, se dedicarem. Agora, o desejo do coração do justo é amparado por Deus. Ele disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu
coração. Se você anda segundo a justiça, se você anda em santidade, se você anda e é amparado por essa justiça por meio daquilo que você declarou com a sua própria boca, sendo Jesus Senhor da sua vida, então a Bíblia diz que Deus não te permite passar fome ou necessidade, mas ele recusa-se a satisfazer os desejos do perverso. Isso é um ditado, um provérbio poderoso de Salomão. Versículo 4, aí vem outro que vai bater pesado. O preguiçoso logo o empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquece. Veja, é um outro provérbio poderoso. Ele diz que a preguiça leva o homem à pobreza, mas os que trabalham com dedicação enriquece. Tem gente que acha que viver da fé é viver deitado em berço esplêndido, esperando que o maná caia do céu. Ei, deixa eu te dizer, o maná já caiu do céu e ele foi servido para nós, porém, esse maná não pode ser acumulado, ele tem que ser comido todos os dias. Todos os dias Deus libera um maná do céu e você se alimenta dele. Só que esse maná não é a comida física. Esse maná hoje é a palavra de Deus. Aqueles que vivem na preguiça, que não querem ler a palavra, que não querem estudar, que não investem tempo no seu próprio crescimento, aqueles que vivem deitado, esperando que as coisas caiam do céu, isso não vai acontecer e você vai viver na pobreza e na miséria, ainda que Jesus tenha conquistado riquezas para você. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele rompeu com o sistema, ele venceu o mundo para que nós pudéssemos usufruir do reino de Deus. Não por merecimento, não é isso que eu estou dizendo, mas cumprindo princípios, cumprindo a palavra. Viver pela fé é praticar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que a preguiça empobrece e o trabalho dedicado enriquece, isso é uma verdade que precisa ser praticada. Paulo disse lá em Tessalonicenses, diga a alguns que estão na igreja, que se eles não quiserem trabalhar, quiserem viver encostados, que também não coma, morra de fome. Não quer trabalhar, não tem direito de comer, só come quem trabalha. Então veja, Deus utiliza as maneiras, ele vai mover o universo a teu favor, mas ele não vai sair dos princípios que ele mesmo estabeleceu. Então veja, Deus vai te abençoar através do trabalho das tuas mãos. Eu vejo e estou fazendo um trabalho aí no meu perfil da internet, eu não sei se você chegou a acompanhar, eu tenho postado diariamente histórias, um pequeno texto e histórias das pessoas que durante essa pandemia romperam com a inércia e começaram a empreender e estão crescendo. Eu estou apoiando novos empreendedores. E eu estou incentivando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o trabalho com dedicação enriquece. Quer ficar rico? Dedique-se a ser produtivo. O preguiçoso fica pobre. A preguiça te leva diretamente à pobreza. Provérbios 10:5 diz assim: o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O que ele está dizendo, irmãos? Tem pessoas que perderam o ritmo da vida. Tem pessoas que perderam o ritmo dos tempos. Eles dizem, eu quero trabalhar, mas eles acordam 11 horas da manhã. Ah, mas tem trabalho que é só à tarde, que é só à noite. Mas quem vai dar trabalho para alguém que só acorda 11 horas da manhã quando não está fazendo nada? Me diga. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vergonha. Veja, aqui na outra versão diz assim, aleluia, 10, versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Envergonha. Veja, é uma vergonha. Pessoas que vivem alheias ao tempo. Eu acho engraçado, tem gente que diz assim, não, porque eu sou da noite. Acaba não faz nada, acorda 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, fica lá deformando o colchão, que tem que trocar a cada 2 anos, senão detona a coluna. Mas ele é preguiçoso. Deixa eu te dizer, a noite foi feita para dormir e descansar. E o dia para trabalhar e ser produtivo. Você precisa ser produtivo. Mesmo que você não esteja trabalhando, se você é alguém interessado no trabalho, acorde cedo. Acorde cedo, levante, pinte o cabelo, lava o rosto, tira essa remela do olho. Deixa de ser preguiçoso. Você é uma vergonha para Deus se você anda dessa maneira. Vergonha para Deus. Vergonha para Deus. O jovem sábio
ou seja, aqueles que são praticantes da palavra, fazem com clareza a sua colheita no verão, ou seja, no tempo certo ele colhe. Aquele que anda segundo a palavra colhe no tempo certo, sabe? O salmista Davi, ele escreveu em Salmo capítulo 1, verso 1, que aquele que pratica a palavra, ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham e eles colhem o seu fruto no tempo certo. Veja, não há nenhum benefício em colher frutos no tempo errado. Você está destemperado se você vive dessa maneira. Então veja, aquele que é sábio, que vive na prática da palavra, ele colhe seu fruto no tempo certo. Mas o que é preguiçoso, que vive cochilando e dormindo durante a colheita, ele é uma vergonha para seu pai. O preguiçoso, ele causa vergonha ao próprio pai. Veja, versículo de número 6 diz assim: o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam a violência. Veja que versículo interessante, versículo 6, eu vou ler em outra versão, diz: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. Veja, é interessante porque o que nos firma na justiça é a prática da palavra. Praticar a palavra é viver na justiça, é viver sabiamente. Mas o que precede a prática é a confissão. É a confissão. Veja que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Veja, eu encho o meu coração com a influência que eu desejo. E depois essa influência sai pela minha boca por fala. E essa fala, ela se torna invariavelmente em uma ação. O sábio fala, pratica e vê as bênçãos de Deus se manifestar na sua vida. Mas o perverso só fala coisa destrutiva e atrai sobre si desgraça. Pessoas que não têm sabedoria vivem falando e construindo o mundo à sua volta com as palavras que saem da sua boca. Se aquilo que sai da sua boca é algo bom, que está em conformidade com a natureza a qual você foi criado, a natureza do próprio Deus. Se aquilo que sai da sua boca é algo construtivo no âmbito da palavra, então você terá bênçãos acumuladas sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Mas se você vive falando o que o mundo fala, se você vive, ainda que crente, com a boca cheia de perversidade, perversidade é aquilo que o mundo fala, é a incredulidade, é o negativismo. Se você é alguém murmurador, se você é alguém pessimista, você vai ver a desgraça se abater sobre a sua vida. Vigie aquilo que sai da sua boca. Coloque um guarda entre os pensamentos e aquilo que sai da sua boca. Não seja alguém que não seja moderado ou prudente. A imprudência faz com que você fale coisas que depois possa se arrepender. Seja alguém prudente, que fale ou que pense na verdade antes de falar. Se você pensar antes de falar, você vai vigiar aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca constrói o mundo à sua volta. Você tem exatamente aquilo que crê e você fala exatamente aquilo que crê. A boca fala do que está cheio o coração. Disse Diógenes da Dani e a Dani do Diógenes: depois que iniciamos no verbo e ouvimos a prática da palavra, 2020 está sendo um ano de grandes conquistas, extraordinária, vivendo um ano de muita sabedoria e discernimento. É exatamente isso. Você tem aquilo que você fala. Versículo 7 ainda diz assim: o justo deixa boas lembranças, mas o nome do perverso apodrece. Isso é interessante. Veja, quando você vive retamente, quando você vive propositadamente, segundo os propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. Quando você vive segundo a palavra, segundo a natureza de Deus, o qual você foi criado. Se você demonstra, vive para ser a imagem e semelhança de Deus, se você vive com sentido da vida, pautado naquilo que a palavra diz que você é, certamente o seu nome ecoará entre as gerações. A gente hoje se lembra de grandes homens que já se foram faz tempo. Falamos de John Wesley, falamos de Charles Finney, falamos de Charles Spurgeon, falamos de Kenneth Hagin, de Billy Graham, falamos de T.L. Osborne. Todos homens que já partiram, mas os seus nomes ficaram marcados na história, porque viveram segundo os padrões da palavra de Deus. Mas ele diz: aqueles que não vivem na prática da palavra, o seu nome apodrece.
é esquecido, vira cinza, vira pó. Quem se lembra daqueles que não viveram segundo a palavra de Deus? Quer ter o nome eternizado entre as gerações? Seja um praticante da palavra. Busque de forma propositada os desígnios de Deus. Seja guiado pelo propósito e não pelo acaso. Não viva para preencher o tempo. Viva para cumprir um propósito. Viva de forma intencional a fazer a vontade de Deus. Se você viver intencionalmente para fazer a vontade de Deus, certamente o seu nome ficará marcado entre as gerações. Pessoas se lembrarão de você como aquele que foi alguém que marcou a sua geração e a sua palavra. Quer saber de uma coisa? Sucesso sem sucessor é um fracasso. Sucesso sem marcar a sua geração não serve de coisa alguma a não ser um acúmulo de riqueza. Marque a sua geração pela forma que você vive, guiado pelo Espírito estabelecido sobre a palavra de Deus. Deus tem grandes expectativas e a verdade é que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E assim o reino de Deus seja estabelecido na terra. Deus quer ser conhecido e visto, não a partir de um relâmpago, de um trovão, de uma nuvem de fumaça. Deus quer ser visto através da manifestação dos seus próprios filhos. Que nós, os filhos de Deus, entendamos todos esses princípios, todos esses provérbios e possamos viver dessa maneira, para que em nós reflita-se sempre a glória de Deus. E que no futuro as pessoas possam dizer: Marcelo Carvalho foi a imagem visível de um Deus invisível. Que todos esses que me acompanham todos os dias, estão dispostos à prática da palavra, sejam de fato a imagem visível de um Deus invisível. Fica aí o nosso princípio praticável, vamos voltar a isso. Você meditar em todos esses versículos, né? Do versículo 1 ao versículo 7, são 7 provérbios, 7 ditados, 7 adágios, 7. E você vai pensar, meditar e se empenhar, principalmente, na prática de cada um deles, para que você acumule sobre a sua vida bens, alegria e paz. Um beijo no seu coração, chegamos no final de mais uma live. Quero agradecer a você que me acompanha e fazer um convite especial de logo mais às 23 horas, dar sequência na nossa série chamada A Verdade que Liberta. Bom, se você tem aprendido, crescido, gostado de todo esse conteúdo, cabe a você fazer com que ele chegue a mais pessoas. Compartilha através do seu WhatsApp, Telegram, compartilha aí mesmo no seu Instagram, envia para todos os seus contatos, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo tão rico, tão poderoso e tão transformador em nossas vidas. Beijo no seu coração e até logo mais, em nome de Jesus. Tchau!